E aí, vamos embora? Pois é. Então, além do direito à defesa prévia, além do direito à defesa técnica, eu te pergunto, a ampla defesa, ela abarca o direito ao duplo grau de julgamento? Claro. Pessoal, em 2009 foi editada a súmula vinculante número 21. Essa súmula vinculante número 21, ela diz o seguinte, pressão em mim, ela não vai sair de lá não, ó pra cá. Ela diz que é inconstitucional a exigência de depósito prévio, de garantia, de caução, para interposição de recurso administrativo. Essa súmula nos dá a entender que o STF entende que o direito ao duplo grau de julgamento é inerente à ampla defesa. Tanto é inerente à ampla defesa que não se pode restringir o acesso ao duplo grau por meio da exigência de depósito, de caução, de garantia. Então, não é possível se restringir o acesso ao duplo grau de julgamento, não é possível restringir o acesso ao recurso administrativo e exigindo-se caução, depósito ou garantia. A ideia é que a ampla defesa abrange também o direito ao duplo grau de julgamento, o direito ao recurso na esfera administrativa. Bacana? Perfeito. Então, a ampla defesa e o contraditório, princípios expressos no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Além desses 6 princípios, eu queria falar rapidinho de 4 princípios implícitos. Não estou esgotando todos os princípios, não. Na medida em que a gente for trabalhando outros temas, a gente vai acabar falando de outros princípios. Mas esses top 10 aqui, esses são os 10 princípios que eu acho que são muito relevantes para a gente trabalhar, tá? Além dos 6 princípios que a gente viu, também é princípio inerente à atuação administrativa, à razoabilidade e à proporcionalidade. Atualmente, se entende que o princípio da proporcionalidade é inerente à razoabilidade. A proporcionalidade, ela é inerente à razoabilidade e a razoabilidade limita a atuação estatal. O que eu estou lhe dizendo? Uma atuação dentro da razoabilidade é uma atuação aceita pelos padrões médios daquela sociedade. Essa razoabilidade, ela normalmente é analisada quando estamos diante de atos discricionários, né? A gente vai aprender isso mais adiante. Mas os atos discricionários são aqueles atos nos quais o administrador público tem uma margem de escolha nos limites da lei. Pois é, quando a lei confere essa margem de escolha ao administrador, essa margem de escolha, ela deve se dar dentro de limites razoáveis. Essa margem de escolha tem que se dar dentro de padrões de razoabilidade. Ou seja, quando o administrador público faz uma interpretação, uma escolha administrativa, ele não pode fazer uma interpretação absurda da lei. Ele tem que fazer uma interpretação razoável, dentro daquilo que a gente considera viável, tá? A ideia de razoabilidade é essa. É a adequação da atuação estatal aos padrões médios aceitos por aquela sociedade. A razoabilidade, ela limita muito essa discricionariedade. Os critérios de oportunidade e conveniência têm que se pautar naquilo que a sociedade considera oportuno e conveniente, naquilo que os padrões médios de aceitabilidade daquela sociedade considera oportuno, conveniente, interessante à coletividade em geral, né? A proporcionalidade, como eu te falei, inerente à razoabilidade, é a adequação, é a proporcionalidade mesmo entre fins e meios. Ou seja, todas as vezes que o administrador público atua, ele vai ter que demonstrar que o ato que justificou, a situação que justificou a prática do seu ato é proporcional às consequências desse ato. É muito comum isso no caso de aplicação de pena, né? Quando eu vou aplicar uma pena, eu tenho que verificar se a infração é proporcional à pena aplicada. Eu não posso aplicar pena nem mais intensa, nem menos intensa do que o necessário a punir aquela infração. Então, eu repito, a situação que justifica a prática do ato tem que ser proporcional às consequências do ato. Isso é proporcionalidade, é adequação entre os motivos e as consequências do ato praticado, tá? Além da razoabilidade e da proporcionalidade, continuidade. A continuidade é um princípio implícito que gosta muito de cair nas provas de vocês. Ele acaba caindo de uma forma mais disfarçada. É porque, para começar, a atuação contínua é aquela atuação ininterrupta.
A ideia é que a administração pública deve atuar e a atuação estatal não pode ser interrompida. A atuação estatal deve ser contínua, deve ser ininterrupta. Isso é continuidade. Todas as vezes que o administrador público atua, ele deve evitar interromper a atuação estatal, interromper a prestação de serviços. Mas ninguém vai te perguntar isso. O que é continuidade? É a atividade ininterrupta do Estado? Não. O que vão te perguntar é o seguinte, bacana. Se a prestação do serviço deve ser contínua, o servidor público pode fazer greve? Se a prestação do serviço deve ser contínua, é possível interromper um serviço por inadimplemento do usuário? Se a prestação deve ser contínua, é possível se valer da exceção de contrato não cumprido em direito administrativo? Essas são perguntas básicas que eles vão trazer para vocês. Então vamos lá, eu quero responder uma por uma. Minha primeira pergunta é: a atividade administrativa deve ser contínua. A atividade administrativa deve ser ininterrupta. O servidor público tem direito de greve? Sim ou não? Pelo menos por enquanto, a gente vai enxergar servidor público de forma ampla, tá? E aí, enxergando o servidor público de forma ampla, a resposta é depende. Depende, porque os militares não têm direito de greve. O artigo 142 da Constituição Federal veda expressamente a greve e a sindicalização de militares. Então, os militares, eles não podem sequer se organizar em sindicatos, quanto mais fazer greve. Eles têm umas associações que são verdadeiros sindicatos, né? Mas a Constituição Federal, ela veda a greve e ela veda a sindicalização de servidores militares. Então, é vedada constitucionalmente a greve e a sindicalização de militares, e isso abrange as Forças Armadas e a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar dos estados. Ah, mas aqui no estado da Bahia faz greve. Ah, de vez em quando faz mesmo. Mas é inconstitucional. A Constituição não permite a greve de militares, tá? Falta vontade política para punir aqueles que praticaram o ato ilícito violando a Constituição. Bacana. Agora, em relação aos servidores públicos civis, o artigo 37 da Constituição, que trata dos servidores públicos civis, né, estricto sensu, define que esses servidores públicos têm direito de greve. Sim, os servidores públicos têm direito de greve, que será exercido nos termos de lei específica. É o que diz a Constituição. Então, o servidor público tem direito de greve e a greve do servidor será exercida nos termos de lei específica. Pessoal, primeira pegadinha de prova. O direito de greve do servidor público é exercido nos termos de lei complementar. Não é verdade. Não é matéria de lei complementar. A Constituição fala lei específica. Quando ela fala lei específica, está tratando de lei ordinária mesmo. Então, o servidor público tem direito de greve que será exercido nos termos de lei específica, lei ordinária. Agora, não há lei. E esse é o problema. Por enquanto, não foi editada nenhuma lei específica para regulamentar o direito de greve do servidor. E aí eu te pergunto, diante da ausência de lei específica, o servidor público pode exercer o direito de greve? Que ele tem direito, ninguém discute. O servidor público tem direito de greve, mas ele pode exercer esse direito, considerando que não existe lei para regulamentar? O Supremo Tribunal Federal, ele pacificou o entendimento de que o direito de greve do servidor público é uma norma de eficácia limitada. Ou seja, indiscutivelmente o servidor público tem direito de greve. O direito ele tem, mas o exercício desse direito fica limitado à edição de uma lei que o regulamente. Em outras palavras, não havendo lei para regulamentar o direito de greve do servidor, esse servidor público tem direito de greve, mas ele não tem como exercer o seu direito. Então ele não tem como exercer o direito de greve enquanto não vier uma lei específica para regulamentar. A ideia é que, diante da ausência de lei específica, o servidor público que tem direito de greve não tem como exercer o direito de greve. Calma, estou no meio da história. Por quê? Em 2008, se impetrou um mandado de injunção no Supremo Tribunal Federal. O mandado de injunção não é controle concentrado, a gente sabe que ele forma só jurisprudência, né? Mas isso acabou sendo reiterado já. O raciocínio era simples. STF, meu querido, estamos em 2008. Tem 20 anos que eu tenho direito de greve e não posso exercer. Que diabo é isso? Eu quero exercer o meu direito. Tome uma providência. O STF, então, tomou uma providência. Ele não pode legislar,
ele também não pode mandar legislar. Ele fez o seguinte: o servidor público tem direito de greve e o exercício desse direito depende de uma lei específica que o regulamente. Mas, enquanto não vier uma lei específica para regulamentar o direito de greve do servidor, esse servidor público vai poder fazer greve nos moldes da Lei Geral de Greve. Então, a Lei 7783, que é a Lei Geral de Greve do Servidor Público, ela vai ser aplicada para regulamentar o direito de greve do servidor, até que venha uma lei específica regulamentar esse direito. Então, 20% para serviços inadiáveis. As regras da Lei Geral de Greve serão aplicadas e o servidor público poderá exercer o seu direito de greve licitamente, com base na lei geral, até que venha uma lei específica regulamentar, tá? Então, a ideia hoje é que o direito de greve é uma norma de eficácia limitada, mas vem se aplicando a lei geral para suprir a omissão, enquanto não vier uma lei específica regulamentar a greve do servidor público. Pessoal, duas coisas importantes. Primeiro, se a greve for lícita, ela pode ser exercida, inclusive, pelos servidores que estejam no estágio probatório. Claro, na teoria, né? É muito complicado bater de frente com o chefe, mas de antemão, se tratar de uma greve lícita, mesmo os servidores que estejam no estágio probatório têm o direito de greve e podem exercer esse direito licitamente. Bacana. O segundo ponto é, o dia parado, ele pode ser computado para fins de remuneração do servidor? Não. Mesmo que a greve seja lícita, a remuneração, ela é contraprestação pela prestação do serviço. Se o sujeito não presta o serviço, ele não recebe remuneração. Então, a princípio, mesmo diante de uma greve lícita, os dias parados não são computados para fins de remuneração. O STF admite o corte da remuneração do servidor, mesmo diante de uma greve lícita. O STJ, modernamente, vem dizendo que ao invés de cortar a remuneração, deve-se manter a remuneração e depois se fazer a compensação dos dias parados, tá? Mas você, para fins de prova, vai dizer que, e é isso que vem sendo cobrado pelas bancas, vai dizer que o Supremo Tribunal Federal admite, sim, o corte da remuneração do servidor que está exercendo o seu direito de greve, mesmo que a greve seja lícita, pelo fato de que o exercício do direito de greve lícito para com a prestação do serviço. E não havendo a prestação do serviço, não há contraprestação. Ok? Perfeito. Além do direito de greve, a segunda pergunta foi se a prestação do serviço deve ser ininterrupta, né? Se a prestação do serviço deve ser contínua. É possível interromper o serviço público por inadimplemento do usuário? Então, minha pergunta é, você não paga energia elétrica, pode cortar? Estou perguntando se corta, não. Estou perguntando se pode. Se você não pagou a energia elétrica, é possível cortar a energia elétrica? Sim ou não? Sim, claro. Aqui, a gente tem disposição legal expressa. A Lei 8987, no artigo 6º, parágrafo 3º, expressamente diz que não viola o princípio da continuidade a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário, né? Na verdade, ela começa dizendo a interrupção do serviço por razões de ordem técnica e também não viola a continuidade a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário, desde que haja uma situação de urgência ou desde que haja um prévio aviso. Então, não viola a continuidade a interrupção do serviço por razões de ordem técnica, não viola a continuidade a interrupção do serviço por inadimplemento, desde que haja uma urgência, desde que avise antes. Por motivo de ordem técnica, ninguém discute, né? Cai um poste, até consertar. Você vai ficar sem energia elétrica. Bacana. É uma situação emergencial, razões de ordem técnica devidamente justificada. Agora, quando se fala de interrupção por inadimplemento do usuário, parte da doutrina defende que isso é inconstitucional, que a interrupção por inadimplemento violaria o princípio da continuidade, que é um princípio constitucional implícito, e que, por isso, apesar da permissão legal, não se admitiria essa interrupção. Pessoal, o entendimento majoritário, que é o entendimento que a gente vai levar para a prova, é que é possível, sim,
É possível a interrupção do serviço por inadimplemento, desde que haja um prévio aviso, né, respeitadas as regras definidas na lei. Agora, essa interrupção por inadimplemento, desde que haja um prévio aviso, ela não pode paralisar um serviço essencial à coletividade. Então, é importante que se verifique que essa interrupção por inadimplemento do usuário, ela não pode paralisar serviço essencial à coletividade. Vou explicar. Se você não paga energia elétrica, o Estado pode cortar? Pode. E se um hospital não paga energia elétrica, pode cortar? Não. Por quê? Porque se eu corto a energia elétrica de um hospital, eu vou trazer um prejuízo à sociedade muito maior do que a manutenção do serviço. Nesse caso, a administração precisa manter a prestação do serviço e cobrar paralelamente por aquilo que foi executado, tá? Então, a ideia é que é possível a interrupção por inadimplemento desde que haja um prévio aviso e resguardados os interesses da coletividade. Ó, um julgado, só curiosidade, há uns 4 anos atrás, decisão do STJ dizia o seguinte: o município não pagou energia elétrica, a concessionária foi lá e cortou, né? Não cortou hospital público, escola pública, aquilo que ela considerou essencial não cortou. Mas cortou a iluminação pública, rua, praça, tudo no breu. O município disse não pode. E o STJ disse o quê? Não pode mesmo não. A iluminação pública é serviço essencial à segurança da coletividade e por isso não pode ser interrompido em virtude do inadimplemento do município. Se te perguntarem na sua prova sobre segurança pública, eles querem essa resposta. Ou, desculpa, sobre iluminação pública, eles querem essa resposta, que não é possível a interrupção por inadimplemento do usuário. Bacana? Todo mundo acordado, né? Essa hora da manhã que a gente vai chegando aqui e as pessoas felizes. Você não tem noção de como é irritante encontrar uma pessoa feliz às 8 horas da manhã, né, Brenda? É um negócio irritante. Olha, aqui em Salvador, as pessoas acordam felizes, elas entram no elevador querendo fazer amizade. Você entra no elevador, aí a pessoa diz assim, ó, bom dia tá ótimo. Mas ela começa, tá quente, né? Gente, todo dia é quente nesse diabo dessa cidade. É claro que tá quente, o que ela quer saber da sua vida para contar para próximo que ela encontrar. É exatamente isso, é amizade. Ah, o pessoal diz assim, mas Salvador é bacana, né? O povo alegre. Venha morar aqui. Porque você aguentar a alegria 10 dias, está passeando, é ótimo. Agora, viva dentro da alegria para você ver se você aguenta. Não existe isso, né? Não tem condição. Ninguém é alegre às 7 da manhã. Ninguém. A professora Sabrina chega aqui às 7 da manhã e diz o quê? Oi, amigo, quanta felicidade. Não é possível. Tanta alegria incomoda, né? Não tem condição dessa quantidade de alegria, não tem necessidade dessa quantidade de alegria. Ninguém às 7 horas da manhã. Mas, ó, voltando para o meu raciocínio, que eu não sei, estou desabafando. A aula de manhã é assim. Voltando para o meu raciocínio, além da questão da greve, além da interrupção por inadimplemento, eu te perguntei se a prestação do serviço deve ser contínua. É possível exceção de contrato não cumprido em direito administrativo? O que é isso? Né? Exceptio non adimplente contractus. Simples, no direito civil, A contratou B para fazer alguma coisa mediante remuneração. Se A não paga, B não faz. Isso é exceção de contrato não cumprido. Se você não cumpre a sua parte no contrato, você não pode exigir que eu cumpra a minha parte do contrato. No direito civil isso é indiscutível, né? São obrigações recíprocas. Se uma das duas partes não cumpre a sua obrigação, não pode exigir que a outra parte o faça. A questão é, e no direito administrativo? A contratou B para fazer a limpeza de uma cidade, sendo que A é a administração pública. Contratou B para fazer a limpeza de uma cidade. Se a administração não paga, B pode deixar a cidade no lixo? Sim ou não? Sim, claro que pode. O artigo 78, inciso 15 da Lei 8666, diz que se a administração pública foi inadimplente por mais de 90 dias, o particular pode suspender a execução do contrato. Ou seja, a exceção de contrato não cumprido se aplica, sim, ao direito administrativo, mas ela se aplica de forma diferida, de forma postergada. Em outras palavras, o particular é obrigado a suportar até 90 dias de inadimplemento do poder público, mantendo a prestação do serviço. Agora,
Se o poder público for inadimplente por mais de 90 dias, aí o particular pode suspender a execução do contrato. A gente chama isso de exceção de contrato não cumprido diferida, postergada. Em virtude desse princípio da continuidade, só é possível se valer da exceção de contrato não cumprido caso a administração pública seja inadimplente por mais de 90 dias. Ok? Para a gente ir começando a fechar, eu queria falar ainda do princípio da autotutela. A autotutela está regulamentada na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 473 define que a administração pública tem o poder de rever os seus próprios atos independentemente de provocação. É um poder-dever, tá? A autotutela. Ela não é só um poder da administração, ela é um poder-dever. Verificando que o ato é ilícito, ela não só pode anular o ato, como ela deve anular o ato. Mas a ideia é que a administração revê os atos que ela pratica, ainda que não seja provocado. A administração pode, de ofício, determinar a anulação de um ato ou revogação desse ato, independentemente de provocação. E a tutela, a autotutela, ela não afasta a tutela jurisdicional. Ou seja, mesmo depois de proferida a decisão na esfera administrativa, qualquer pessoa que se sinta prejudicado pode ir ao judiciário. Então, esse princípio da autotutela, ele não afasta o controle judicial sobre os atos. Só um detalhe. A autotutela abrange o poder de anular os atos. E a anulação decorre de um vício de ilegalidade. E também o poder de revogar os atos por motivo de interesse público. Tá? A gente vai falar um pouquinho de revogação e anulação com mais calma quando for tratar de atos, mas de antemão, essa autotutela permite à administração pública anular os atos em decorrência de um vício de ilegalidade que ela verifique e permite à administração revogar os atos. Mesmo sendo esse ato lícito, ela pode revogar se ela entender que não é mais oportuno ou conveniente a manutenção do ato. Então é possível a anulação em decorrência de vício de ilegalidade e é possível a revogação por motivo de interesse público, de oportunidade e conveniência na prática desses atos administrativos, tá? Então, é o autocontrole, é a possibilidade de rever os atos praticados pela administração. Ou sindicabilidade, né? Como a doutrina moderna fala, autotutela ou sindicabilidade. Sindicabilidade é controle, é controlar os atos praticados por ela mesma, ou mediante provocação do particular interessado, ou de ofício, sem qualquer provocação de particular. Perfeito. Além desses 9 princípios, eu queria rapidamente falar do princípio da motivação, que é um princípio que está expresso no artigo 50 da Lei 9784 de 99. Não é pacífico isso, Carvalho Filho entende que a motivação não é princípio, né? Mas a gente não vai adotar um entendimento isolado. Para nós, a motivação é sim um princípio implícito da atuação administrativa, expresso na lei, implícito na Constituição. Por que implícito na Constituição? Porque todo poder emana do povo, diz a Constituição Federal. Então, se todo poder emana do povo, as situações em que o administrador público decide atuar devem ser justificadas. O administrador tem que explicar, justificar, fundamentar ao titular do interesse público o porquê da sua atuação. Então ele vai dizer, olha, estou atuando administrador público, estou atuando sociedade. Por causa disso, a motivação é a fundamentação, é a justificativa do ato. O administrador, ele tem que dar uma satisfação à sociedade, que é a titular do interesse público, explicando e permitindo esse controle, definindo por que o Estado está atuando desta ou daquela forma. Tá certo? Claro que admite exceções. Mas isso eu já tinha falado para vocês, os princípios em geral não são absolutos. Então a gente tem exemplos clássicos de exceção. Por exemplo, os cargos em comissão. O artigo 37, inciso 2, diz que os cargos em comissão são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Quando eu falo que a exoneração é livre, ela é livre inclusive de motivação. A exoneração de um servidor comissionado não depende de motivação. Essa motivação é livre, o comissionado é exonerado, independente de qualquer espécie de motivação. Pessoal, a motivação do ato administrativo é um princípio, mas que comporta exceções. A princípio, quando a administração atua, ela tem que motivar, ela tem que fundamentar os atos praticados por ela. Perfeito? Maravilha.
Com isso entendido, vamos partir para o nosso segundo tema da aula de hoje, que são os poderes administrativos. Tema pequeno, a gente consegue matar no que falta de aula aqui. 2 blocos e 5 minutinhos, tá? Para começar, quando eu falo de poderes administrativos, eu preciso que você tenha na cabeça que a administração não tem poder pelo simples poder. Sempre que a gente pensa em poderes administrativos, a gente pensa em instrumentos dados ao Estado. Primeiro, toda vez que o administrador pode atuar para alcançar o interesse público, ele deve atuar. Então, os poderes da administração são poderes-deveres, né? Ou deveres-poderes. Ele não pode deixar de atuar se o interesse público exigir a atuação. Agora, a questão é, esses poderes da administração pública, eles são poderes instrumentais. Eles são poderes instrumentais por uma questão muito simples. Não há poder pelo simples poder. Eu digo, administrador, você precisa alcançar isso, isso, isso e isso. Ele vai dizer, mas como? Toma aqui, ó. Toma esses instrumentos e se vire com isso. Ou seja, esses poderes nada mais são do que o instrumento necessário a se alcançar o interesse público. Quando eu falo de poderes administrativos, eu estou tratando dos poderes nos instrumentos dados à administração para que ela consiga alcançar o interesse da coletividade. Os poderes administrativos são meros instrumentos. Você tem que alcançar o interesse público, tome isso aqui e se vire com esses instrumentos. Ou seja, todas as vezes que o administrador exerce o poder pelo simples poder, todas as vezes que ele extrapola o caráter instrumental e exerce o poder pelo simples poder, ocorre o que a gente chama de abuso de poder, né? Então ele vai abusar do poder todas as vezes que ele enxerga o poder em si e não como um instrumento necessário para alcançar o interesse público. Esse poder administrativo só é legítimo enquanto instrumento e na medida necessária para alcançar o interesse público. Sempre que ele precisar buscar o interesse público e estiver exercendo o poder pelo simples poder, ocorre o que a gente chama de abuso de poder. Sendo que essa expressão abuso de poder é uma expressão ampla. A gente vai dividir o abuso de poder em 2 espécies. O abuso de poder pode ser um excesso de poder ou o desvio de poder. O excesso de poder é vício de competência, tá? Então, ocorre excesso de poder todas as vezes que o agente público extrapola a competência que lhe havia sido definida pela lei. Então, esse sujeito, esse agente público, ele está atuando na melhor das boas intenções. Ele busca o interesse público, ele respeita o interesse da coletividade, mas ele podia fazer isso e ele faz isso. Ou seja, ele excede, ele extrapola o poder que a lei tinha dado a ele. Ele extrapola, ele excede a competência legal. Isso é excesso de poder, é vício de competência. É praticar o ato excedendo, extrapolando a competência definida em lei. Ele tinha competência para atuar até aqui e ele atuou até aqui. Ele excedeu, ele extrapolou a competência legal. Isso é excesso de poder. O desvio de poder, não. No desvio de poder, a gente está diante de um vício de finalidade. Inclusive, a gente pode chamar de desvio de poder ou desvio de finalidade, tanto faz. São aquelas situações em que o agente público pode até atuar dentro da competência dele, mas ele está buscando atingir um fim diverso daquele fim regulamentado na lei. Então, a lei previa a prática do ato para atingir uma finalidade tal, e ele pratica o ato buscando uma outra finalidade, diversa daquela finalidade estipulada na lei. Isso é desvio de poder, é praticar o ato buscando atingir a um fim diverso daquele fim regulamentado na lei que define a prática do ato. Aqui não há problema em relação à competência, ou seja, o agente público é competente para praticar aquele ato, mas ele só pode praticar aquele ato se ele tiver o intuito de alcançar uma finalidade pública regulamentada na lei. E aí, ele pratica o ato buscando interesses individuais ou buscando uma outra finalidade que não o interesse público, que não aquele interesse regulamentado na lei que previa a prática do ato. Isso é desvio de poder, né? Ou desvio de finalidade, tanto faz. É praticar o ato visando atingir a um fim diverso daquele fim regulamentado na lei. Bacana? Então, ficamos com o nosso raciocínio de que o excesso de poder, vício de competência, e o desvio de poder, vício de finalidade, são espécies do gênero abuso de poder.
Então, a gente vai dividir o abuso de poder em excesso de poder, quando ele extrapola a competência legal, e desvio de poder, quando ele busca uma finalidade diversa daquela finalidade regulamentada em lei. Perfeito? 1 minuto, a gente volta para começar a entender melhor esses poderes. Sai daí não.